Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, janeiro de 2024, e eu finalmente vi as duas temporadas do show From, que tem causado certa discussão entre os meios de ficção científica, terror. O Stephen King já indicou a série no Twitter, não que eu siga o King, mas assim, eu lembrei do King porque tem um romance, uma coisa dele, chama Under the Dome, que tem um parentesco, né? Ou essa série tem um parentesco com o Stephen King, mas ela também tem parentesco com Lost. Tem ator do Lost ali, tem produtor do Lost, e claro, né, com Twilight Zone, a clássica dos anos 60. Algum episódio do Twilight Zone tematiza alguma daquelas coisas que eu estou vendo na série. Só que a primeira coisa que me pegou foi a canção tema, né? Eu comecei lá tudo e falei que eu conheço essa letra, eu conheço essa canção. Ok, é uma versão indie, hipsterizada, né, moderninha assim, do Que Será, Será, que eu conheço desde criança, porque foi cantada pela Doris Day. Doris Day foi uma atriz e cantora muito famosa nos anos 50, 60, uma espécie de namoradinha da América. E quando eu era criança, os filmes da Doris Day ainda passavam na sessão da tarde, por isso que eu conheço, né? Essa canção, Que Será, Será, Whatever Will be, na verdade estreou, né, foi lançada pela própria Doris Day em um filme, adivinha de quem? Do Alfred Hitchcock. Yes, lá o filme The Man Who Knew Too Much, o homem que sabia demais. É a Doris Day com o Jimmy Stewart. Sei que envolve sequestro do filho deles, enfim, é um filme lá de 1956. O título, né, from, é uma preposição, é a preposição de. Só que a preposição de não que indica posse, que indica posse é aquela of, né, of. From é o de indicando origem, indicando procedência. Então, quando a gente está ensinando inglês, geralmente a gente ensina meio como um parzinho. From e o to, né? É ir de um lugar to, para outro lugar. Nessa série, pode ser que se chame From, porque o que interessa aí é a procedência daquelas personagens, é a procedência daquelas pessoas, porque ir para algum lugar parece que eles não vão conseguir tão cedo. Por quê? Porque eles estão presos em um vilarejo, né? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. O show começa com duas mortes espetaculares e com uma... Assim, quando você tem morte de criança em filme, em show, ainda é um sinal para a plateia assim, nossa, se mata criança é porque pode acontecer qualquer coisa. Mas em termos de gore, em termos de ação dramática, isso provou ser um pouco mentiroso na primeira temporada, mas eu não vou falar mal da série não, eu achei legal. Mas assim, abre já você falando, vixe, tudo pode acontecer. É um pouco mentiroso em termos de ação dramática, mas em termos de escalar mistérios, não, aí não é mentiroso, é verdade, tá? Por isso que eu falei que não vou falar mal do show. Espera só um pouco, que eu vou falar por que esse negócio é meio mentiroso. Aí a gente corta para a família que vai colocar esse motorzinho dramático para funcionar, né? Então são papai e mamãe, que aí a gente vai depois descobrir que estão à beira do divórcio, e de seus dois filhos, uma adolescente e o menininho lá, o Ethan, um menininho de 8, 9 anos. Uma criança, ó, o começo já tinha mostrado que crianças podem morrer nesse universo, tá vendo? E daí então eles se deparam com uma árvore caída na estrada, e aí tem uma coisa que a gente, ficção científica, mais ou menos já sabe, né? Eles começam a andar de cá para lá, passam por uma cidadezinha, todo mundo é muito estranho, pega a estrada ali, mas a maioria das pessoas nem dá bola porque eles falam, para as perguntas, e essas pessoas começam a ir para a estrada, só que a estrada não tem fim, e na verdade elas acabam voltando para aquela cidade. Conclusão, aquela família está presa em uma cidade no qual pessoas, todas passaram pelo mesmo processo, estavam dirigindo, estavam num veículo, encontraram uma árvore com corvos, e aí voltavam e sempre passavam na mesma cidade, ou seja, uma cidade que está perdida no tempo, perdida no espaço. É uma outra dimensão, é um experimento, não estão mortos, é sonho. A própria série vai ficar brincando com essas especulações nas duas temporadas, tá? Bom, ok. Uma vez dentro dessa cidade, aí a gente vai
depois conhecendo algumas das regras e os perigos. Só que dramaturgicamente a função dessa família é, como eu falei, colocar um motorzinho dramático andando, porque é o seguinte, quando eles chegam, havia meses, não acontecia nada, nenhuma morte, a não ser aquelas, né, que a gente viu no prólogo, tudo. Quando essa família chega, eles começam a questionar a situação. E aí é que a gente vai vendo ao longo das 2 temporadas que eu assisti, as 2 temporadas que existem, 2022 e 2023, que a situação dessas pessoas vai ficando cada vez mais complicada e os perigos vão aumentando. Porque assim, quando eles chegam, o que eles são informados é o seguinte: vocês estão aqui, não dá para sair, se você for para lá você vai voltar, já falei. Só que à noite existem criaturas que assim, parecem vampirinhos, mas não são, né? Porque assim, criaturas que só saem à noite e vão matar quem elas encontrarem na rua. Então as pessoas têm que ficar protegidas. As pessoas do vilarejo têm que ficar em casas com amuletos, tal, e não podem de forma alguma abrir a porta, porque essas pessoas, essas criaturas só entram se elas forem convidadas, aparentemente. Por isso que eu falei que tem parentesco com vampiro. E essas criaturas, elas têm a aparência muito doce, e elas são pessoas, assim, tem aquele sorriso forçado, doce demais, inclusive. Lembrou aquele filminho Truth or Dare? Ou não lembro se é Truth or Dare ou Sorri, aquele sorriso assim. Todas são aquele sorriso postiço, só que todas são pessoas do cotidiano, que às vezes dá ideia, para mim já deu ideia, de que, nossa, será que essas pessoas são os residentes originais dessa cidade? Mas enfim, à noite não se pode sair. E essa família então vai querer sair. E junto com essa família vai chegar um cara que é o chato, o cuzão, né? Sempre tem que ter desse tipo de série, que vai ser o arrogante de plantão e tal. Então essas pessoas é que vão começar a fazer questionamentos de como sair desse lugar, meio que sendo um disruptor, né? Eles vão acabar com aquela complacência, as pessoas parecem que tinham perdido a esperança, e aí então elas vão começar de novo a tentar sair dali. E aquela comunidade é mais ou menos dividida em a cidade e uma mega mansão dilapidada lá, que parece tipo uma comunidade hippie. Aí o que aconteceu na primeira temporada? E na segunda, em certa maneira, também mais menos. Essa mitologia, ela vai aumentando, e a gente tem poucas respostas. Mas deixa eu me concentrar na primeira temporada, tá? O que eu senti da primeira temporada? Eu não vou dar spoiler, certo? Eu senti assim, me manteve interessado por causa da premissa, porque da onde sai a eletricidade, enfim, é um show que tem uma premissa legal e a gente vai querendo saber da onde que é, o que é na verdade aquilo. Só que se a gente for para analisar a primeira temporada, a ação dramática é o seguinte: não é um personagem dar um soco no outro, isso é ação. Ação dramática é o que muda na história, o que muda na vida das personagens, na história das personagens, de bloco para bloco, de cena para cena, de capítulo para capítulo. Isso, na primeira temporada, é muito lento. Não tinha ação dramática. Eu ficava até assim, nossa, a maior parte das cenas, eu entendi uma parte, é para estabelecer aquele universo. E é uma série, né? Aquelas pessoas falando, durante um bom tempo, na primeira temporada, o único perigo era a noite. Então, durante o dia, eu só ficava vendo aquelas pessoas falarem, e teorizando, e fazendo coisas, mas tá legal, não vai acontecer nada em termos de perigo. Então, a primeira temporada, eu senti uma falta de ação dramática muito grande. O interesse me segurou muito pelas performances. Aliás, tem um ator ali que tá tão bom, dizem que ele é do Lost, né? Aviso, eu não vi Lost, tá? Eu sei que foi um sucesso e tal, não vi. Sei que o final desapontou muita gente. Eu lembrei muito de Lost pelo seguinte: o que me disseram de Lost foi, eles foram criando tanta coisa e depois não souberam usar, não souberam atar os fios. Essa série corre esse perigo também,
porque depois vai criando cada vez mais coisa, vai tendo mais tensão dramática, sim, né? Mas tem tanta coisa ali. Mas enfim, na primeira temporada, como eu estou falando, acontecia muito durante o dia e essas pessoas elas vão então tentando achar e estabelecendo teorias para tentar sair daquele lugar. E aí, conforme elas vão fazendo isso, o lugar vai respondendo para elas. É aí que eu entendi. É assim que a tensão vai aumentando. Porque aí na segunda temporada, eles vão começar a ter falta de comida. Por quê? O lugar está respondendo. Quer sair? Então agora vocês vão se haver com o lugar. Tá? Eu falei da performance, né, do Lost. É o xerife, diz que ele faz parte da série Lost. Ele é muito bom. Ele segura o show em termos de atuação, ele está muito bem. E ele é o xerife, né? Ele é a cola entre aquelas personagens. E aí, isso na segunda temporada também tem um pouco. Você tem lá alguma coisa que vai acontecer, tem uma hora que eles vão dissecar um cadáver. E é muito importante isso para a trama. Isso acontece, sei lá, no comecinho do show, né? Do episódio. Nossa, esse cadáver vai ser, efetivamente começa a dissecar do meio para o fim. Por quê? Porque tem aqueles draminhas pessoais das personagens. Então, no meu caso, isso acontece bastante mais na primeira temporada, mas na segunda acontece também. Eu estava com o celular do lado, porque tem uns pedaços que é drama teen, né? Aquelas personagens falando, elas se reúnem em dois e vão discutir os seus problemas. Aí que eu senti também que a ação dramática repete, porque às vezes elas estão falando a mesma coisa, né? Se você precisa, em termos dramatúrgicos, né? A ação não sai do lugar, não patina. Mas assim, manteve o interesse, e aí teve um bom cliffhanger, né? Aí chega na segunda, tem a adição. Deixa eu falar uma coisa da primeira. Tem uma hora, por exemplo, em que é mencionado, assim, tem uma grande invasão e tal, 14 pessoas morreram, e eu falei, poxa, podia ter mostrado mais pessoas morrerem. Então, a primeira temporada, eu acho que o show estava tentando achar sua história, seu equilíbrio, né? Podia ter matado tudo mais na frente. Tem bastante gore, tá? Para quem gosta, mas poderia ter tido mais. Na segunda temporada, eles adicionam um monte de personagens novos, tá? Literalmente é um ônibus de personagens novos. Claro, vai ter mais gente que vai colocar em perigo a paz daquele lugar, vai ter mais um cuzão, que aí você vai ver que ele é adepto a teorias da conspiração. Mas aí, na segunda temporada, o lugar já estava respondendo para aquela comunidade. Por quê? Porque aquela família despertou nas pessoas a vontade de sair, pelo menos em algumas. E essa família, especialmente papai e mamãe, muito ativos, né? Um vai cavar um túnel, outro vai fazer não sei o quê, o xerife vai para a floresta. Na segunda temporada, quando entra esse ônibus cheio de personagem, a gente vai ter um lugar que está respondendo. E um folclore, né? Um mitos, né? Uma mitologia dentro do próprio show que está crescendo assim exponencialmente, né? Por isso que eu falei, nossa, eles vão dar conta de responder as coisas, porque a gente não tem resposta durante a temporada primeira inteira. Na segunda tem uma respostinha só em saia, que é do cadáver dissecado, depois começa só pergunta. Mas enfim, aí na segunda temporada eles dão uma consertada nessa parte do ritmo, que eu achei que foi problema na primeira, né? Os 3, 4 primeiros episódios são frenéticos. Aí no meio do show, nossa, acho que no 5º episódio, assim, eu fiquei com o celular bastante, aquelas pessoas discutindo aquelas coisas, falando dos seus problemas. Aí depois, né? Então assim, o show na segunda temporada, lá em cima, depois dá uma baixada, depois sobe de novo, em termos gráficos. E vai ter um cliffhanger, uma das personagens, uau, o que eles vão fazer agora? O que essa personagem vai fazer agora? Então é um show bem legal. Com relação à segunda, mais algumas coisas, né? Em termos de ação dramática, a gente tem mais ou menos a mesma coisa da primeira temporada, né? Muito do que a gente vê é repetição, só que tá mais bem feito, no sentido, acontecem mais coisas, tá? O que eu falo de ação dramática o show não caminha porque a gente continua tendo perguntas.
e não efetivamente respostas, tá? É só isso que eu estou dizendo. Agora, o show manteve meu interesse, exceto quando eu falei, né? Quando aquelas pessoas, eles... Nossa, tem uma mega... Mas isso é típico desse tipo de show, e de show norte-americano, mais de televisão, assim. Tem mega decisões para tomar e as pessoas vão começar a discutir. Não, mas espere, aquilo que eu falei para você, eu quero ver o corpo sendo dissecado. Aí você tem todas as personagens com seus probleminhas e um corpo ali para ser dissecado, e a moça que vai dissecar esse corpo também não, porque daí ela vai ver com a namorada dela, o que está acontecendo? Eu já volto. Disseca essa porcaria desse corpo logo. Mas não é um filme, é uma série, né? Então tudo bem, tem que ter 10 episódios. De forma geral, From é bem legal, ela promete bastante coisa. Eu acho que agora é que a série se encontrou. E na segunda temporada, o perigo vai ser durante o dia também. E ele lembra uma coisa meio Freddy Krueger. Eu falei, o que é a hora do pesadelo agora? Porque os sonhos passam a ser problemáticos, né? E aí eles vão ter problema também de escassez de comida, mais gente entrando. Enfim, o que eu sentia na primeira temporada, daquela falta de coisa, de perigo durante o dia, agora vai ter. Só que de vez em quando eles esquecem das criaturas. Mas sabe por que eles esquecem das criaturas? Porque uma das coisas que o show diz também aquele tem perigo lá dentro, só que você também vai ter os perigos de uma comunidade, né, dos desejos das pessoas sabotando a comunidade, enfim, algumas das bobagens que acontecem no show são feitas pelos próprios habitantes, pelo desespero, pelo egoísmo. Isso até poderia ter sido até mais trabalhado, né? Mas de forma geral eu achei um show bacana. E aí você precisa ver agora quais pontos, né, se eles vão trabalhar isso, quais os pontos em comum, o que leva aquelas pessoas a estarem lá, porque assim, um tá com Parkinson, outro a outra era estéril, né, não teve filhos, a outra tinha um relacionamento com alguém que era drogadita, ou pelo menos uma época fora. Enfim, será que aquelas pessoas estão lá por questões para melhorar? Enfim, o show, como eu falei, não dá respostas, né? O que o que eu acho bonitinho, os extras, assim, que eles tentam duas pessoas conversando e lá no fundo você vê as pessoas passando assim. Será que as pessoas saem passear nesse lugar no meio do nada, assim? Mas talvez, durante o dia elas estão com tédio, né? Não tem nada para fazer e não tinha criatura. Mas eu achava bonitinho, passando assim. Porque, é claro, tem um monte de gente, mas foca em algumas pessoas, né? Não dá para focar em todo mundo. De vez em quando aparece alguém que ganha um destaque durante alguns minutos, porque vai dar uma facada em alguém, aí a gente acaba descobrindo que essa personagem existia, mas de forma geral seria um grupo fixo que no segundo temporada adicionou mais algumas personagens, tá? É bem legal, eu espero assistir a terceira temporada, tá? É engraçado, né? Não com ansiedade à la Black Mirror, mas sim, porque assim, eu não amei o show, eu não amei justamente por causa desses momentos em que não acontece muita coisa, mas não é um show que eu não queira assistir, tá? Só não é uma coisa que eu amei de jeito nenhum, tá? Mas manteve minha atenção por uma boa... Eu assisti maratona, né? Tchau.